Olá, meu nome é Lívia e eu vou fazer aqui um resumo do segundo vídeo da reflexão Padrão de Deus para a Vida Cotidiana. Nós sabemos agora, por meio de Romanos 12, 1 e 2 e de Isaías 55, que existe um padrão neste mundo e existe um padrão em Deus. E eles são totalmente diferentes um do outro. E para nós que entramos em aliança com Deus, para nós que desejamos viver em aliança com Deus, em um compromisso sério, em unidade com o nosso Senhor, existe só um modo de viver, que é segundo o padrão de Deus. Por isso, nós precisamos seguir o que Paulo fala, não nos amoldar ao padrão deste mundo, mas ser transformados por meio de uma renovação do nosso entendimento, compreender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que seria isso? Andar no caminho de Deus, andar segundo os padrões de Deus, nos fará conhecer a sua vontade boa, perfeita e agradável. E como esses padrões não são nem sequer parecidos, eles são opostos, eles são totalmente distintos, existe uma guerra entre eles, uma guerra no mundo em que nós vivemos, uma guerra da nossa cultura, pois o padrão de Deus quer nos levar para aquilo que é sublime, que é alto, os caminhos altos e sublimes de Deus, e o padrão deste mundo quer nos levar para o lado oposto ao de Deus. Então nós precisamos entender que nós estamos em guerra. E a forma como nós vivemos a nossa vida, a forma como nós fazemos as nossas escolhas cotidianas, demonstra de que lado nós estamos. E se nós, como eu disse, desejamos fazer aliança com Deus, estamos em aliança com Deus, só existe um lado para nós, que é o lado do nosso Senhor, é seguir o seu padrão. E algo que é importantíssimo nós lembrarmos é que quando nós estamos numa guerra, nós precisamos saber que não podemos usar o uniforme do nosso inimigo. Nós não podemos ser confundidos de forma nenhuma com o nosso inimigo, pois isso seria um grave perigo para nós, seria um grave erro. Logo, eu não posso, tendo escolhido fazer aliança com Deus, ter comportamentos, atitudes ou ter uma vida que me faça ser confundida com aqueles que vivem sob o padrão do mundo. E além de nós termos uma postura, nós termos um uniforme, nós termos armas que deixem claro a que lado nós pertencemos, nós precisamos lembrar que numa guerra existe uma paramentação, existe um tipo de postura, existe um tipo de treinamento, um comportamento típico de quem está em guerra. Nós não podemos estar no meio de uma guerra de pijama e pantufas, porque isso também seria um grave perigo, um grave erro para nós. Com base nisso, nós vamos pensar em algumas coisas da nossa vida cotidiana sobre as quais é necessário entender que existe um padrão em Deus para vivermos, sobre as quais é importante saber que, mesmo sendo questões cotidianas da nossa vida, nós não podemos vivê-las de qualquer jeito. A primeira delas é a nossa alimentação. Comer. Existe um padrão em Deus para a nossa forma de nos alimentar, para aquilo que nós comemos e como nós comemos. Você sabia? E nós vamos trabalhar um pouco no vídeo a respeito disso. Não apenas o que nós comemos, porque existem os alimentos que o nosso Deus Pai criou e providenciou para suprir as necessidades do nosso corpo, e existem os produtos alimentícios que estão cada vez mais nos adoecendo e gerando problemas para o nosso corpo. E também pensar em porquê ou em como nós comemos. A nossa alimentação é importante, mas a forma como nós fazemos isso é também muito importante. Nós não podemos apenas ir ingerindo alimentos, ainda que sejam saudáveis, ainda que sejam aqueles que vão nutrir o nosso organismo de verdade, mas somente comer diante de uma tela, diante do trabalho, sem parar e sem muita sabedoria. Nós precisamos entender que sentar à mesa também é importante. A forma como nós nos vestimos também fala muito a respeito de que lado nós estamos desta guerra. A forma como nós
as roupas que nós usamos, a forma como nós lidamos com isso, o quanto nós gastamos e investimos nisso. A forma como nós trabalhamos também tem a ver com o padrão de Deus. Existe um padrão em Deus para a forma como nós trabalhamos, a forma como nós gastamos o nosso dinheiro também, o dinheiro que vem do nosso trabalho. O quanto nós gastamos de tempo trabalhando, o quanto nós investimos a nossa saúde nisso. Então, entender que existe um padrão em Deus para o nosso trabalho, a forma como nós trabalhamos, o quanto nós trabalhamos, isso é fundamental. Existe também um padrão em Deus para a forma como nós nos relacionamos. Nós, cristãos, precisamos ter relacionamentos firmes, relacionamentos próximos, relacionamentos de intimidade e de aliança. Existe uma preocupação também a respeito dos jovens. Como é que os jovens estão se relacionando entre os seus amigos? Que tipo de amigos vocês, jovens, têm? E mesmo nós que não somos tão jovens como eu falei, que tipo de relacionamento nós estamos nutrindo? O relacionamento que nós temos com o sexo oposto é muito importante pensar sobre isso. A forma como nós nos relacionamos. Existe um padrão em Deus para a forma como nós nos relacionamos com o sexo oposto. E isso envolve pureza, responsabilidade, envolve respeito, envolve procurar o bem do outro mais que o meu próprio. E aí são questões que são fundamentais e elas vão determinando o caminho por onde nós estamos andando. Bem, esse é o resumo desse segundo vídeo. Eu espero que você tenha se interessado e deseje assistir o vídeo maior, onde nós vamos falar um pouquinho mais detalhadamente dessas questões. E é isso. Eu agradeço a sua atenção até aqui. Espero que a gente se veja novamente em breve. Um abraço.